Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, o Mente Tranquila, onde você fica tranquilo com todas as suas dúvidas sobre saúde mental. Hoje vamos comentar sobre um tema que foi bastante solicitado, o transtorno de compulsão alimentar. E para isso, ninguém melhor do que o nosso convidado especial aí, Diego Rubinax. Manda um salve aí, Diego. Opa, pessoal! E após aí a sua participação, vamos ter aqui um outro convidado para compartilhar sua experiência sobre esse assunto também. Então, Diego, lá novamente, você pode ficar à vontade de se apresentar ao público, falar sobre a sua formação e em seguida já explicar o que seria esse transtorno de compulsão alimentar? Bom, pessoal, primeiramente agradeço a participação aqui de vocês, principalmente que eu fiquei sabendo da minha querida professora Silvia, não é? Um salve para ela aí também. Bom, pessoal, meu nome é Diego Rubinax, como o Davi falou, sou formado também aí pela Univasf e estou fazendo pós-graduação agora sobre os transtornos alimentares e cirurgia bariátrica. É um tema extremamente relevante que vocês estão levando para esse podcast, principalmente hoje em dia que se evidencia muito na clínica pelo contexto da pandemia. Muitos pacientes têm chegado aqui dizendo que ou engordaram demais ou emagreceram demais diante de diversos fatores. Então, os transtornos alimentares estão bastante em evidência no ambiente clínico. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber quanto aos transtornos alimentares é que eles também são transtornos de impulso. Então, de uma forma similar, a mesma pessoa que tem dificuldade em ter controle com o uso de drogas e o uso de álcool, também pode ter o controle, no sentido de impulsividade falando, com o controle dos alimentos. Só que aí entra a grande questão e a grande dificuldade dos transtornos alimentares. Uma pessoa ela pode viver sua vida toda sem utilizar algum tipo de droga. A pessoa pode a vida toda viver sem utilizar algum tipo de bebida alcoólica. Só que o alimento não. A pessoa tem que se alimentar. E a sua restrição pode ocasionar problemas, assim como também seu excesso. Então, esse é um dos grandes fatores cruciais e principais da dificuldade do tratamento dos transtornos alimentares, que é a pessoa sempre vai estar em contato com o seu estímulo de impulsividade. Normalmente, a gente vem percebendo nos estudos clínicos que os transtornos alimentares, eles são um dos mais letais. Eles trazem grande repercussão na questão de probabilidade, tanto de mortes por suicídio, como também por outras condições clínicas. Outro ponto extremamente crucial dos transtornos alimentares é a sua relação com a obesidade. A obesidade, por si só, está correlacionada com diversas outras comorbidades. E muitas delas, né, desse evento de você se tornar obeso, passa em uma medida cedo ou tarde na vida por hábitos relacionados a transtornos alimentares inadequados. Então, é um assunto extremamente relevante para a gente estar falando sobre. Perfeito, então, Diego. Você comentou aí sobre alguns estudos, a gente conferiu que num estudo da Universidade de Montreal existe uma relação entre ansiedade e obesidade. E já um outro estudo, esse da Escola de Enfermagem da USP, ele verificou evidências de associação entre ansiedade e transtorno de compulsão alimentar. Então, levando isso em consideração, a sua experiência aí de formação, sua experiência clínica, como se daria essa relação entre a ansiedade, a obesidade e os transtornos de compulsão? No caso, um paciente ansioso, ele pode desenvolver transtorno de compulsão alimentar e eventualmente se tornar obeso? Sim, essa é uma ótima pergunta. Realmente os dois andam juntos. Normalmente uma pessoa que tem ansiedade, ela pode desenvolver um transtorno alimentar pelo que a gente chama hoje de fome emocional. A fome emocional é um estado de ansiedade que a pessoa se utiliza da comida para aliviar algum determinado tipo de angústia. Serve como um regulador emocional. Só que aí que está o grande problema. A pessoa deixa de procurar outras opções para lidar com sua ansiedade, por exemplo, e o único fator que ela tem, o único recurso que ela tem nesse momento é a alimentação. Então, ele cria como se fosse uma espécie de fenômeno retroalimentado. Tem ansiedade, o único recurso que ela tem é a alimentação. Depois de você comer, você tem aquele cansaço natural, né, fisiológico, que para ela entende como se fosse uma regulação emocional. Olha, eu estou menos ansioso, e isso vai se perpetuando. Então, tem uma ligação intrínseca entre a ansiedade e entre os transtornos alimentares. Foi interessante, Davi, você falar sobre a questão da compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela não é um exagero. Por exemplo, se hoje você sai daqui, eu vou ali em casa, vou comer 2 pratos de comida. Pronto. Você exagerou.
Mas compulsão alimentar não é um exagero. Segundo, por exemplo, o DSM, ele coloca que a compulsão alimentar ela é uma grande ingesta de comida em um curto espaço de tempo, de uma medida totalmente desproporcional e para além de suas necessidades. A compulsão alimentar, o compulsivo, ele entra no estado que a gente chama de estado quase que de transe. Ele come sem parar, não consegue parar. É totalmente como se fosse para além de suas capacidades e de suas impossibilidades. Normalmente ele só para só quando ele realmente ele se sente mal ou simplesmente ele não aguenta mais comer. Tem alguns casos que a gente já viu até na literatura que pessoas comeram tanto tudo que tinha em casa que o único recurso que elas tinham para comer, por exemplo, foi pegar comida do lixo, sabe? E são casos extremamente graves desse jeito. Então, o exagero de comida, por exemplo, em uma festa junina que tem agora, você comer demais em um ambiente social que é propício você comer um pouco a mais, ok. Mas a compulsão alimentar é isso. É um estado basicamente de transe que você não controla a sua ingesta de comida de forma nenhuma. Nossa, Igor, muito esclarecedor. Eu acho que muitos já ouviram falar sobre o que seria, né, esse transtorno de compulsão, mas eu acho que pouco ainda se sabe sobre, no caso, o tratamento, né, as terapias. E a gente verificou aqui em outro estudo uma ênfase na terapia cognitivo-comportamental, que, assim, se afirma ser bastante eficaz nesses transtornos alimentares. No caso, como é que se utiliza essa terapia, né, para esses transtornos, especialmente de compulsão alimentar? Essa pergunta é fenomenal. Hoje em dia, aqui na clínica, a gente vem percebendo muitas indicações terapêuticas, principalmente assim de médicos, para a TCC. Realmente, a TCC, a terapia cognitiva comportamental, ela tem evidências científicas completamente relevantes para o tratamento de diversos outros transtornos que vão para além dos transtornos alimentares. Só que eu acho que isso é interessante de se falar como psicólogo, principalmente que eu estou falando para uma sala de futuros médicos, que a TCC, ela nada mais é do que uma técnica, nada mais é do que uma ferramenta, uma abordagem, por assim dizer. Muitos pacientes meus, por exemplo, Davi, chegam aqui na clínica por indicação de TCC, que já passaram por outros psicólogos, que eles não conseguiram render, sabe? Não conseguiram render, não conseguiram surtir efeito, justamente por algo que eu venho batendo muito na tecla, que a psicologia ela é feita de diversas técnicas, de diversas abordagens, por exemplo, a minha análise do comportamento, a da Silva, a da fenomenologia, que a gente atende humanos. Nem sempre uma técnica específica, por exemplo, a TCC, vai funcionar para aquela pessoa. Então, é uma dica assim que eu dou para vocês assim, em um contexto bem geral, sempre quando for fazer uma indicação, indicar mais pelo profissional, sabe? E não tanto pela técnica que ele usa. Que hoje a gente vem percebendo muito aqui, eu restringo aqui no ambiente do Vale do São Francisco, muitos profissionais, na evidência da TCC que ela funciona, às vezes fazem mais aplicações daquela técnica e o paciente não rende. Então, a psicologia, ela abarca, né, diversas abordagens que ela vai se encaixar ao paciente e não o paciente à técnica. Mas, quanto a isso que você falou, realmente, normalmente o que a gente utiliza para o tratamento dos transtornos alimentares são técnicas, normalmente controle de impulso, controle de ansiedade. A gente tem que entender ou fatores que estão originando esse comportamento alimentar inadequado ou que são fatores mantedores também. Normalmente a gente utiliza muito do aspecto da mudança comportamental, buscar com que a pessoa encontre outras motivações, outras formas de lidar com aquela situação, principalmente como eu acabei de falar anteriormente, que ele encontre outras formas de regulação emocional, desse controle, por exemplo, da ansiedade ou desse fator alimentar, encontre outras formas de lidar com essa situação. Então, é algo clínico, sabe? Que só mesmo a gente falando sobre a pessoa que a gente consegue lidar, mas a premissa básica é essa: encontrar ou um fator mantedor, ou um fator que está originando, isso seja através de ou comportamentos, ou através de algum tipo de pensamento, e em conjunto com aquela pessoa, propor mudanças. Normalmente, como a gente faz dos transtornos alimentares, que eles podem se tornar transtornos bastante complexos, a equipe que a gente utiliza normalmente é formada por psicólogos, nutricionistas, psiquiatras e, em alguns casos, também professores de educação física, devido à multifatorialidade, né, do transtorno alimentar. Perfeito, Diego. No caso, já que essa terapia ela acaba sendo ampla, aborda vários transtornos, alguns até muito similares, assim, para quem não se aprofundou na teoria, você poderia explicar a diferença do transtorno compulsivo
alimentar e a bulimia aí, já que muita gente tem dúvida em relação a esses dois? Pronto, uma ótima pergunta. Eu já encaixo aqui agora para falar dos principais transtornos, não é, alimentares, que é a anorexia. Normalmente a gente utiliza esse termo anorexia nervosa, bulimia nervosa, para indicar que é uma condição psicológica, sabe? Ou psiquiátrica, no caso, falando. Então, começando assim pela anorexia, a gente vai chegar na bulimia ou compulsão alimentar. A anorexia, ela se dá ou é uma restrição alimentar ou calórica dessa pessoa. Pode ser também através de um medo intenso que essa pessoa tem de engordar ou de perder aquele seu peso. A anorexia, a gente tende a dizer que ela é um transtorno egocitônico. Como assim? Um transtorno egocitônico é que a pessoa se identifica, ela sabe que ela tem aquele processo ou aquele transtorno, mas mesmo assim ela entende que isso é funcional. Então, a anorexia ou o anoréxico, porque os transtornos alimentares, apesar de serem em menor prevalência, mas também acontecem com homens, o anoréxico, quando ele perde peso, ele se sente empoderado, porque é justamente o objetivo que ele tem. Então, esse é o grande fator crucial e perigoso da anorexia, porque quanto mais a pessoa perde peso, mais ela se sente reforçada ou empoderada a continuar aquela presença, né, da perda de peso. Normalmente também, quando a gente fala da anorexia, além dos transtornos alimentares, a gente bate muito também na tecla da questão das distorções da imagem corporal. Quanto à pergunta que você fez, mais precisamente, a diferença entre compulsão alimentar e a bulimia nervosa, clinicamente essa diferença ela pode ser definida por uma única parte: comportamentos compensatórios. Tanto a bulimia nervosa como a compulsão alimentar, elas têm episódios desse comportamento, não é compulsivo alimentar, que, como eu falei para vocês, é um comer que você entra em transe, você não consegue parar de comer. Só que na bulimia nervosa ocorrem esses comportamentos compensatórios, que é o quê? Quando a pessoa come de uma forma totalmente exagerada, de uma forma totalmente que ela não consegue nem suportar aquilo, gera um desgosto, um desgaste emocional, um desgaste fisiológico, essa pessoa ela utiliza de comportamentos compensatórios de botar aquela comida para fora, que pode ser através de diuréticos, através de vômitos, laxantes, ou também, pouco percebido às vezes, com fatores clínicos, através de exercícios. Tem muitos pacientes que chegam, por exemplo, que eles não se percebem como bulímicos, porque eles comem muito, mas depois praticam muito exercício. E o exercício funciona como uma forma de comportamento compensatório. E o que é que acontece? Principalmente assim na bulimia, que surge o grande risco, é que esses comportamentos, de estar nesse comportamento de compensatórios, pode gerar, por exemplo, desgaste na arcada dentária, pode gerar algum tipo de hemorragia digestiva, pode gerar algum tipo de ruptura no estômago de alguma forma. Então, é crucial, clinicamente, a diferença entre a compulsão e a bulimia seria essa, a presença ou não do comportamento compensatório. Então, Diego, obrigado pela sua participação aqui. A gente vai agora tentar pôr isso mais em prática, entrevistando um outro convidado nosso, o Américo. Aí, seja bem-vindo, Américo. Você pode se apresentar e falar um pouco sobre você? Eu vi que é um fã aqui do nosso podcast. Então, pessoal, primeiro quero falar que estou muito feliz de estar participando aqui do podcast. Sou um fã de vocês, já acompanho há algum tempo. E, bem, sobre mim, eu tenho 25 anos, sou advogado, moro aqui em Petrolina já há um tempo, mas sou de Recife. E venho já há alguns anos aí aprendendo a conviver com ansiedade. Sei. Então, você é ansioso, não é isso, Américo? Conta aí pra gente como é a sua experiência com ansiedade. Então, hoje em dia eu tenho aprendido mais a lidar com isso, mas antigamente, e até hoje em dia, em alguns casos mais específicos, é muito difícil, porque quando eu me vejo em situação de estresse ou situação de frustração, primeiro de tudo, o que acontece é que eu começo a pensar demais, né? Eu começo a pensar em situações catastróficas e, para mim, é muito certo de que elas vão acontecer. Por mais que conscientemente eu saiba que talvez aquilo não seja provável. Mas meu corpo reage como se eu tivesse prestes a passar por uma coisa difícil, sabe? Em situações mais complicadas, minha pupila dilata, minha mão fica suando, meu coração acelera muito, meu estômago fica revirando, dá vontade de vomitar.
E eu preciso me controlar, às vezes, porque eu estou em situações em que eu não posso simplesmente parar o que eu estou fazendo e tentar me recompor, sabe? Eu tenho que manter a pose e fingir que tá tudo bem. Mas. E, e Oi? assim, no caso, Américo, como isso afeta a sua alimentação? Pronto. Eu sempre tive problema com a minha imagem corporal, desde criança. Eu fui muito gordinho, então sofria piada e tal. E depois, quando eu comecei a crescer, comecei a regular um pouco mais comida. Mas durante minha vida inteira, comida para mim sempre foi sinônimo de conforto. Eu me sinto muito confortável quando eu estou comendo. Às vezes, quando eu estou em situação de estresse, comer é o que alivia. E, e também, ao oposto, ano passado, por exemplo, eu estava passando por umas situações em que eu simplesmente não comia. Eu emagreci muito porque eu não estava comendo, tipo, eu não sentia vontade de comer. Quando eu tentava comer alguma coisa, eu não conseguia. E hoje em dia, o oposto novamente, porque eu engordei 20 quilos durante essa pandemia, principalmente por causa disso. Quando eu estou um pouco ansioso, eu tenho vontade de comer e às vezes eu não consigo me controlar. Não, tudo tranquilo, Américo. E como é que tem sido o seu tratamento em relação a isso? Você pode compartilhar com a gente? Então, eu venho fazendo psicoterapia já há algum tempo e também acompanhamento psiquiátrico. Eu tomo o escitalopram e também estou tomando agora a bupropiona, que segundo o médico, segundo o que eu entendi, ele atua controlando impulsos, inclusive esses impulsos alimentares. Então, acho que por hoje foi isso, né? Queria muito agradecer a participação dos nossos dois convidados. Obrigado novamente, Diego. Complementou muito nossos estudos. Vamos deixar aí embaixo, inclusive, o link dos estudos que utilizamos para gravar esse podcast. Obrigado, Américo. Show de bola, pessoal. Sim, sejam sempre bem-vindos novamente ao nosso podcast. E é isso aí, galera. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.